Olá, tudo bem? E hoje a gente vai ter a nossa primeira aula da série Caminhos da Fala. Qual é o princípio básico, tá, gente? Como a gente começa isso, né? A gente começa pensando em comunicação, né? Porque o objetivo final da fala é comunicar, né? E então o pensamento ele se volta para isso, tá, gente? O que a gente quer com a nossa criança, o nosso sujeito com autismo? Que ele comunique, né? Que ele comunique. Por quê? E por que a comunicação é, né? Por que a gente está tratando de comunicação, né, gente? Porque comunicação é a base, gente. Quando o nosso bebezinho tá no nosso colinho e ele sorri pra gente, ele tá se comunicando. Quando ele chora, ele está se comunicando. Quando ele vai ficando maiorzinho e fica tentando agarrar as coisas, ele está se comunicando, né? Quando ele se volta para a pessoa que chegou e chamou ele pelo nomezinho dele, ele está se comunicando, né? E são essas questões que a gente muitas vezes não tem na nossa criança com TEA, né? A gente tem uma criança que está lá no colinho, às vezes com 1 aninho, e não se volta quando é chamada. Ou seja, aquilo não está comunicando para ela. O nome dela não está sendo uma comunicação para ela, né? E com isso, a gente vai ter inúmeras situações que vão ser potencializadas e agravadas, né, gente? E vão ficar muito complicadas para nossa criança, para a família, para, enfim, né, para o entorno em função disso, tá? Por isso comunicação é tão importante. E comunicação não é só fala, gente. A gente comunica com o olhar, a gente comunica com o sorriso, né? Todo mundo tem aquela amiga que sentou lá numa janta e aconteceu alguma coisa, nenhuma das duas fala nada e elas só se olham, né? Ou com o marido, enfim, né? A gente tem muitas situações na nossa vida cotidiana que são comunicação e não são oralizadas, não são fala, né? Só que são comunicação. E essas comunicações todas, elas são bastante deficitárias na nossa pessoa com autismo, né? Esse, inclusive, é um dos critérios diagnósticos, né? A dificuldade na comunicação social, né? Em usar a comunicação socialmente, né? A criança que não consegue, às vezes, nem apontar porque que é água, né? Que não consegue falar água e nem aponta para a água porque ela não entende que ela tem que comunicar para que a outra pessoa entenda, né? O funcionamento dela é muito diferente do funcionamento neurotípico. Então, por isso, a gente vai falar tanto de comunicação, por isso esse curso, e por isso, nesse momento, a gente vai entender isso, né? A gente vai entender comunicar, gente, é a base, né, de uma vida harmoniosa, de uma vida em sociedade, né? E de uma harmonia interna. No momento em que a nossa criança consegue, de alguma forma, comunicar que ela quer água, comunicar que ela quer o carrinho para brincar. Esse carrinho pode estar lá em cima e a gente nem sonha que é esse carrinho específico que ela quer. No momento em que ela consegue apontar para o carrinho, que ela consegue puxar o adulto e apontar o que ela quer, a gente já tem uma forma de comunicação, né? E a comunicação, então, ela pode ser verbal, não verbal, ela pode ocorrer por gestos, né, gente? Ela pode ocorrer com as figuras, tá? Ela pode ocorrer, então, mostrando numa figura, por exemplo, da maçã, que ela quer uma maçã, né? Na figura que mostra, enfim, né, uma dor, ela pode apontar para mostrar pra gente que tem essa dor. Então, a gente vai ter várias formas de comunicação com a intenção de que ela ocorra pela fala, porque é a forma mais usual, né? É mais prática, é mais simples para nós que estamos acostumados a falar, né? Mas a nossa criança, ela pode se comunicar de qualquer outra forma, né? Que a gente vai tratar, então, no nosso curso, mas com o objetivo de uma possível fala, que é o que seria realmente o mais prático, né? Enfim, o ideal. Mas a gente trabalha com o real, tá? A gente trabalha com o real e com a real possibilidade da nossa criança, né? Vão ter crianças e pessoas com autismo que vão falar assim, né? Vão falar, talvez de uma forma não tão comunicativa, né? Sem uma interação social tão boa, mas dá para trabalhar e melhorar isso. Mas a gente vai ter sujeitos, gente, que talvez não vão ser oralizados, tá? Ou vão falar as ecolalias, né? Que são as repetições, às vezes imediatas, às vezes tardias, né? Mas que a gente consegue ajudar ela a usar a ecolalia de uma forma funcional. Ou seja, ela decora uma frase de uma forma ecolálica, mas a gente ensina ela a usar no momento adequado. Então, ela vira uma ecolalia funcional. Então, eu tô dando esses exemplos justamente pra gente entender que tem muitos caminhos, né? Mas o caminho real é respeitar nossa criança, é entender que ela é neurodivergente, ela tá no espectro do
autismo. A comunicação dela é muito singular, mas a gente vai respeitar tudo isso e, ao mesmo tempo, estimular ela para melhorar, porque é bom para ela, né? É muito bom para ela se comunicar. Ela vai ter menos crises, né, por não conseguir dizer o que quer. Ela vai ter menos crises por, às vezes, estar com uma dor e não conseguir manifestar, né? Ela vai conseguir interagir e, interagindo, ela vai evoluir mais. Evoluindo mais, a gente abre caminhos nesse cérebro para melhorar mais isso. Então, comunicação é base, tá? Inicialmente, gente, pensando talvez numa criança mais pequena ou até uma criança maior, o que a gente tem que pensar, então, partindo da questão da comunicação? Sorriso é comunicação, gente. Olhar é comunicação. Trocar um brinquedo é comunicação. Apontar é comunicação. Mostrar uma figura é comunicação. Então, a gente sempre vai partir nesse sentido, tá? Estímulo da comunicação. Valorizar o que ela já consegue comunicar, colocando novos estímulos e reforçando, tá? Então, não é assim, ó. Ela falou, a gente entendeu que é água, né? Ela vai ganhar água, tá? A gente não vai condicionar a entrega da água a ela falar a palavra inteira. Mas a gente vai começar modulações, tá? A gente vai começar, então, a modelar, né? Modelações. A gente vai dizer, então, água, que é água, meu amor. Pega a água. Então, a gente vai repetir várias vezes, né? A palavrinha água. E a gente vai modelar, né? A gente vai dar ênfase na palavra e na entrega, a água, né? A gente tá, então, tratando de repetição, que ajuda o cérebro a entender, então, que aquilo ali que ela tá pegando na mão é a água, tem um nome, né, gente? E ela pode dizer esse nome. E a gente vai estar modelando, então, a gente vai estar modelando para ela toda a pronúncia, né? A articulação dessa palavra, tá? Então, a gente parte sempre da criança. Por isso esse exemplo, tá, gente? Se ela usa o a gente vai usar o a. Se ela ama carrinhos, bom, a gente vai usar os carrinhos para incentivar ela a falar, a se comunicar, né? A gente vai, inclusive, fazer coisas assim. Esse é o carrinho preferido? Esse carrinho vai para cima do armário, porque a gente vai, de certa forma, estar estimulando ela a ter que se comunicar. Ela vai ter que, de alguma forma, mostrar que ela quer esse carrinho. E isso é comunicação. E mesmo que ela só aponte, gente, ou que a gente saiba que é o carrinho, ela tá olhando pro carrinho e tá dando, tipo, fazendo um chorinho ali, a gente vai pegar o carrinho e vai dizer, é isso que tu quer, meu amor? É o carro? É o carro que tu quer? Pega o carro, então. E assim a gente vai aumentando para ela possibilidades de comunicação e a gente vai estar mostrando o quanto comunicar funciona. E a gente vai reforçar isso. O reforço vai ser entregar o carrinho, de certa forma, né? E aí a gente vai aumentando, então, né, essas práticas que a gente vai tratar ao longo dessa série, tá, gente? Ao longo da série, então, eu vou trazer muitos exemplos práticos, muitas coisas do cotidiano em casa, na escola, na terapia, para que a gente aumente, então, a possibilidade, né, de comunicação e de fala da nossa criança. Um grande abraço. A gente vai continuar, então, né, nessa sequência de vídeos, caminhos da fala, e a cada vídeo, então, eu vou trazer novos exemplos, mais conhecimento científico e sempre, né, muito amor, muita dedicação e foco em melhorar a vida da nossa criança com TEA e da sua família. Um grande abraço e estamos juntos nessa corrente do bem. Até mais!